Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro semanal com o programa Inteiro Teor. Eu sou Adriana Dutra e vou acompanhar você nesta edição de retrospectiva para falar sobre o programa de rádio mais antigo do mundo produzido no Brasil. Vamos relembrar ainda uma história de preconceito e discriminação que a gente também mostrou aqui em 2024. Confira comigo. TRF1 confirma obrigatoriedade de exibição da Voz do Brasil entre 19 e 22 horas pelo horário de Brasília. TRF da Primeira Região condena administrador de site por omissão no caso de postagens racistas. Começa agora. Vem comigo. Uma frase que se tornou emblemática. Em Brasília, 19 horas, seguida de um trecho da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, fazem parte da rotina de brasileiros e brasileiras há quase 9 décadas. É a abertura de A Voz do Brasil. Um marco nessa história é o fato de o programa ser veiculado de forma obrigatória em todas as emissoras de radiodifusão brasileiras de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados. O horário de exibição era fixo até 2018, quando foi flexibilizado. Mas isso não impede que ações envolvendo a questão da exibição cheguem à justiça, como no caso que o William Nascimento conta agora. Computadores, aparelhos celulares, redes sociais e até inteligência artificial. Apesar da evolução tecnológica, o rádio continua sendo um veículo de comunicação que se mantém vivo e tem um público fiel. É impossível a gente viver sem o rádio porque ele é um complemento da informação. Por mais que exista televisão, celular, as redes sociais, esse complemento ele nunca vai faltar. Favorece porque, como no trânsito a gente não pode mexer, não pode escolher, então o rádio já está ali. Você pode fazer tudo ouvindo o rádio, né? Você pode estar lá conversando e o rádio ligado, né? Não é como a televisão, que ela toma o lugar do dono da casa, né? Eu não sou muito chegado nela não, viu? Sou mais chegado do meu radinho. Tudo começou em 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência. Foi quando os brasileiros ouviram a primeira transmissão de rádio, um discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Mas foi a partir de 1927 que o rádio ganhou popularidade. E até o início da década de 60 se manteve como o principal veículo de comunicação de massa. Notícias, músicas, radionovelas, programas humorísticos, religiosos e esportivos chegavam às pessoas pelo rádio. A comunicação é fundamental na vida do ser humano. E o rádio tem esse papel? O rádio tem esse... É a função do rádio, ué. A função do rádio é mandar a notícia para as pessoas, né? Porque ela, onde você estiver, está com ele. Onde você... Agora o portátil, né? Em 1935, foi outro presidente da República, Getúlio Vargas, quem criou o Programa Nacional, que em 1938 passou a ser chamado de Hora do Brasil e mais tarde ganhou o nome de A Voz do Brasil. De acordo com o Guinness Book, o Livro dos Recordes, é o programa de rádio mais antigo do mundo. A editora e apresentadora Mariana Jugman fala sobre o papel do programa. Bom, hoje a Voz do Brasil, ela é dividida em notícias do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E o principal foco é esse, é garantir que a população saiba, então, como é que os 3 poderes da República estão atuando, quais são suas principais notícias do dia, né? E garantir que todos tenham acesso a essa informação de maneira igualitária. Por isso, a Voz do Brasil é um conteúdo obrigatório em todas as rádios do país. E chega mesmo. Afinal, todas as rádios são obrigadas a exibir a Voz do Brasil. De acordo com o Ministério das Comunicações, apenas algumas situações dispensam as emissoras de retransmitir o programa.
a cobertura jornalística em tempo real de acontecimentos urgentes e imprevisíveis com grande apelo ou repercussão pública, tais como enchentes, incêndios e desastres naturais. A cobertura de partidas de futebol envolvendo clubes nacionais ou a seleção brasileira. A transmissão de manifestações culturais ou artísticas de comunidades tradicionais e povos originários, bem como de eventos desportivos de pessoas com deficiência e as programações de aniversários dos municípios, bem como as celebrações aos santos padroeiros de cada cidade. Além de ser um conteúdo obrigatório nas rádios, o programa A Voz do Brasil tem regras com relação ao horário de exibição. Até 2018, devia ser transmitido simultaneamente em todas as rádios AM e FM do país às 19 horas, pelo horário de Brasília. Foi quando a Lei 13.644 flexibilizou a regra, estabelecendo para exibição o intervalo entre 19 e 22 horas. A flexibilização foi uma vitória para as emissoras, mas elas agora tentam exibir o programa fora do intervalo previsto na lei e acabam recorrendo ao judiciário. No caso mais recente, duas emissoras amazonenses pretendiam exibir A Voz do Brasil às 19 horas pelo horário local. No caso, às 18 horas de Brasília, por causa do fuso horário, e o tribunal negou o pedido. Com base nas regras estabelecidas pela Lei 13.644, os desembargadores entenderam que A Voz do Brasil não pode ser exibida antes das 7 da noite, considerando o horário de Brasília. Esta é a Voz do Brasil. Para o coordenador de operações da Voz do Brasil, Leleco Santos, o rádio se aproxima de seu público como nenhum outro meio de comunicação. O rádio consegue criar aquela aproximação com o locutor e o ouvinte do outro lado. Quando você está no rádio ouvindo uma informação, ou você escolhe ouvir uma determinada emissora, você pode ter certeza que o locutor daquele horário ele tem um papel muito importante, porque você cria meio que uma sintonia. E aí, assim, essa credibilidade que o rádio tem, nenhum outro meio de comunicação consegue fazer. Tá? Por isso que o rádio continua vivo, mesmo com esse mix de mídia que existe hoje. O rádio não morreu, não vai morrer, vai se transformar, vai se rearranjar, mas vai continuar dando as cartas para mim, a mídia mãe. Dados do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, em 2022, confirmam que o rádio mantém sua relevância, sendo ouvido em 56,5% dos domicílios brasileiros, com variações regionais. O Sul lidera com a maior quantidade de residências com rádio, 64,8%, seguido das regiões Sudeste, 58%, Nordeste, 54,9%, Centro-Oeste, 47,5% e Norte, 46,8%. O ouvinte se sente muito mais próximo do locutor, do radialista, do repórter de rádio. Eu acho que esse apelo é muito importante ainda, né? O rádio tem também uma facilidade muito grande. Se você estiver numa localidade que todos os outros meios de comunicação sejam difíceis, o rádio certamente vai ser o mais fácil deles. Então, isso também colabora para o papel muito relevante que o rádio tem ainda de difusão, de informação, de comunicação, né? A Agência Nacional de uma Rede Brasileira de Radiodifusão apresenta A Voz do Brasil. Atualmente, o Poder Judiciário ocupa 5 minutos da Voz do Brasil. Os primeiros 25 minutos do programa são dedicados às notícias do Poder Executivo. O Poder Legislativo ocupa 30 minutos, divididos entre notícias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E o Tribunal de Contas tem 1 minuto de programa 3 vezes na semana. Ser vítima de injúria racial ou mesmo de racismo é, sem dúvida, algo muito doloroso. E se a ofensa é praticada pela internet, a sensação de impotência é agravada pela sensação de impunidade. Mas isso vem mudando. Confira na reportagem de William Nascimento como o Judiciário tem lidado com as ações e omissões nesse tema, que vem ganhando novos contornos com as tecnologias recentes.
xingamentos, nomes pejorativos, animalização. Geralmente são essas as principais ofensas dirigidas a pessoas negras na internet. Uma prática que preocupa, afinal, todo discurso ou insulto dessa natureza comprova que, apesar das campanhas educativas e ações afirmativas, o racismo atravessa o tempo como uma triste realidade brasileira, inclusive na internet. Pesquisa realizada pela Faculdade Baiana de Direito e o portal Jus Brasil, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mapeou e analisou 107 acórdãos de tribunais brasileiros envolvendo os crimes de injúria racial e racismo praticados em redes sociais contra vítimas negras entre julho de 2010 e outubro de 2022. A conclusão é que a impunidade não é mais a regra. Em 83,6% das apelações penais julgadas, os agressores foram condenados apenas com duração média de 16,4 meses. No caso de injúria racial, para esse crime, as penas privativas de liberdade foram aplicadas para 25% dos condenados e para 11,11% pelo crime de discriminação. Entre os agressores, 55,56% eram do gênero masculino, 40,74% do gênero feminino e 3,7% de gênero não identificado. Com relação às vítimas, 60% são mulheres, 18,29% homens e 23,17% não têm gênero identificado. As formas de agressão mais comuns foram a nominação pejorativa e a animalização. Ainda segundo a pesquisa, o principal tipo de prova nos casos de condenação são os prints, ou capturas de tela, seguido por boletins de ocorrência e depoimentos de testemunhas. Por isso, ao se deparar com uma publicação de cunho racista na web, faça o print, depois denuncie na própria plataforma. A depender do porte, algumas delas dispõem de canais específicos para acolher e tratar esse tipo de ilegalidade. Os especialistas indicam ainda que seja formalizada uma denúncia nas delegacias de polícia, bem como junto ao Ministério Público. E para denunciar, é bom saber a diferença. Injúria racial consiste em ofender a honra de alguém por meio de referências à raça, cor, etnia, religião ou origem. Já o crime de racismo atinge toda uma coletividade de pessoas, discriminando toda uma raça. O crime de racismo é considerado imprescritível e inafiançável, e a pena pode variar entre 2 e 5 anos. Até janeiro de 2023, a injúria racial tinha penas mais brandas, mas a Lei 14.532 equiparou os crimes de injúria racial e racismo. E as denúncias vêm aumentando. O levantamento mais recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2023, mostrou que entre 2021 e 2022, os registros de injúria racial no Brasil cresceram 29,9%, passando de 10.994 para 11.153 casos. No mesmo período, os registros de racismo aumentaram 35%, saindo de 3.645 denúncias para 4.944. O crescimento em alguns estados foi de mais de 200%. É o caso da Paraíba, com aumento de 226,6% para a injúria racial, e de Goiás, onde os registros de racismo cresceram 246,6%. O tratamento de crimes digitais dessa natureza tem sido um desafio ao sistema judicial como um todo, especialmente quando se trata de identificar os autores, como explica o advogado especialista em direito digital, Saulo Michelis. Muitos criminosos se utilizam da tecnologia para perpetrar crimes, para cometer crimes de racismo, de injúria, e para se esconder, para esconder a própria identidade na hora de cometer esses crimes. Então, eles se utilizam de algumas ferramentas, de softwares, VPN ou até contas falsas, com bloqueios de rastreabilidade sobre quem foi que criou aquela conta para cometer esses crimes e dificultar a identificação de autoria. Então, o trabalho que o Judiciário, o Ministério Público e a própria Polícia vão ter
é de usar essas tecnologias a seu favor também para conseguir ir atrás desses criminosos e investigar e comprovar essa autoria. Em julgado recente, a 4ª turma do TRF da Primeira Região reformou sentença que, por não considerar comprovada a autoria do crime, havia absolvido o dono de um site que mantinha publicações racistas contra negros, homossexuais e até pessoas com deficiência. Ao julgar recurso do Ministério Público, o relator do caso, o desembargador federal Leão Alves, entendeu que, apesar da dificuldade de provar que o homem tenha sido o efetivo autor das postagens, ele deve ser condenado pela omissão, já que deveria e poderia ter agido para evitar a disseminação de mensagens racistas, excluindo-as do site. O dono do site, o proprietário, o criador do site, ele permitiu que aquelas postagens discriminatórias ficassem durante muito tempo na internet, causando dano às pessoas que se identificam como afrodescendentes, como homossexuais. Eles atacaram até deficientes físicos. Então, neste caso, o crime foi praticado por omissão. E a omissão é relevante, é importante, porque essa pessoa tinha o controle sobre o site. O relator ressaltou ainda que a omissão é uma das 3 formas de se praticar um crime, juntamente com a ação, ou no caso, de a pessoa ser o mandante do crime. Definitivamente, a internet não é terra de ninguém. Ela tem regulamentação legal e, sob o influxo de normas constitucionais, também é necessário que o Congresso atue para coibir todos esses atos que causem danos a quaisquer pessoas. E não há, numa sociedade democrática regida pela lei, nenhum lugar que possa ser considerado terra sem lei. A gente se despede por enquanto aqui na TV, porque nosso encontro já fica marcado para a próxima semana. E quero continuar conectada com você no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Tchau!